Bom dia, pessoal. Eu sou Carolina, faço parte da diretoria do IBDFAN, vou ser mediadora aqui hoje com a doutora Brenda e a doutora Miriam. Queria dar boas-vindas a todos. Esse é mais um dos nossos eventos, a gente está com um calendário com bastante evento, os eventos são abertos ao público. Vocês podem ficar de olho nas nossas redes sociais e se inscreverem. Todos a gente está fazendo nesse formato de Zoom, com inscrição, tá? A inscrição tem um horário limitado. Para quem não é associado do IBDFAN também, vou falar um pouquinho do IBDFAN. Estamos aqui com o nosso presidente, Leonardo. Léo, dá um alô pro pessoal. Estamos com grande parte da diretoria aqui, a Débora Figueiredo, a Miriam, que é nossa palestrante hoje, que é nossa vice-presidente, tá? E a gente aqui no Distrito Federal, a gente tem bastante evento, o nosso IBDFAN é muito ativo. E para se associar ao IBDFAN, basta entrar no site. O IBDFAN Nacional, ele divulga diariamente a jurisprudência, decisões importantíssimas do direito de família. Também tem muitos congressos, muitos eventos, muitas palestras, discussões jurídicas, artigos. Tem muito conteúdo, é muito interessante. Para quem ainda não é associado, vale a pena. Então, vamos iniciar. A gente vai iniciar com a nossa vice-presidente, doutora Miriam. Doutora Miriam é advogada há 12 anos, atuante na área de família, conselheira do Conselho Seccional do Distrito Federal, presidente da Comissão de Direito de Família e Sucessões da ABA, secretária-geral da Comissão de Família e Sucessões da OAB-DF, presidente da 10ª Turma do Tribunal de Ética da Seccional do Distrito Federal, professora da Escola Superior de Advocacia da ESA e vice-presidente do IBDFAN-DF. Com a palavra, doutora Miriam. Bom dia, pessoal. Que prazer estar aqui com vocês de manhã, nesse dia chuvoso, gostoso. Carol, obrigada. Presidente Léo, eu agradeço imensamente o convite. E é uma honra para mim estar aqui com vocês, junto com a doutora Brenda, discutir esse tema. Tema esse tão pertinente, ainda mais nos dias que nós estamos vivendo, né? A influência tecnológica no direito de família. E como a tecnologia, né, está fazendo parte, ainda mais no nosso contexto. E aí eu queria começar com vocês, a gente relembrar um pouquinho esse contexto tecnológico, né? No século XVIII, com a Revolução Industrial, isso é um fato, o desenvolvimento tecnológico ocorreu de uma forma absurda, né? Substituindo o homem pela máquina, e isso trouxe uma modificação no mundo inteiro, e o mundo não foi mais o mesmo. Então, desde então, nós vemos a tecnologia avançando cada vez mais. E hoje nós estamos nesse contexto, né? Todos nós aqui temos o nosso celular, estamos aqui falando pelo Zoom, né? E até tem um estudo que diz que pelo menos nós estamos gastando 3 horas no mínimo do nosso dia com o celular. Eu não sei se vocês já pararam para olhar o consumo diário de vocês pelo celular. E eu já tive essa curiosidade e eu confesso que eu fiquei um pouquinho assustada, porque o tanto que nós ficamos dependentes né, dessa tecnologia para tudo. E com a tecnologia, é óbvio que ocorrem inovações. Eu gostei muito de uma definição, eu não me lembro quem é o autor, mas ficou muito marcado por conta do contexto que nós estamos vivendo, que diz assim: o que são inovações? São melhorias significativas e sustentáveis que contribuem para lidar com a gestão de conhecimento ou novos problemas. E mais com uma pandemia, para se adequar nesse conceito, eu achei perfeito. O quanto a tecnologia propicia inovações, ainda mais em momentos de crise. E isso é tão notório que como a gente também se reinventa nesses momentos. E eu tenho observado muito quantos advogados que às vezes não estavam com coragem de fazer uma palestra, de se mostrarem, de desenvolverem suas habilidades. E nesse momento que nós estamos de epidemia e trancados em casa, né? A gente até não sabe até quando, eu espero que isso acabe logo, porque eu não aguento mais comer e ficar em casa. A gente acaba se reinventando. E eu estou vendo esses advogados agora fazendo lives e escrevendo. E até achei muito interessante que essa semana também nós tivemos a entrega de carteira da OAB. Foi uma cerimônia virtual. Então, como a tecnologia propicia essas coisas, ainda mais nesse momento de crise, a gente vai inventando coisas para fazer, e a tecnologia ajuda nisso. Por isso a gente está aqui.
né, no Zoom, o IBDFAN foi o primeiro a inovar com isso e levou os outros daqui do DF, levou os outros IBDFANs dos outros estados para isso, porque nesse momento que nós estamos vivendo de crise, a gente não está podendo estar juntinhos, e eu gosto muito de estar juntinho, porque eu falo, gente, eu sou um ser carente, eu brinco sempre isso, e eu gosto de estar perto e de abraçar. Mas a tecnologia ajuda nisso, e o direito de família não é diferente a esse avanço tecnológico, ainda mais nesse momento que nós estamos vivendo. Ainda mais quando nós tratamos de uma coisa muito específica, que é a guarda e a convivência. Sempre quando o juiz, né, vai estabelecer tanto a guarda quanto a convivência, e nós como advogados também pleiteamos em juízo, a gente sempre busca, ainda mais quando se trata de menor, uma coisa que o ECA fala no seu artigo 1º e que vai permear todo o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é o que a gente fala que é o melhor interesse da criança. E quando se estabelece essa guarda e essa conversa, justamente porque também o próprio ECA diz que a criança ela tem o direito de estar com os pais e os pais também têm o direito de estar com os filhos. É a questão também, né, do vínculo, do afeto. E a ruptura do vínculo conjugal não pode ser motivo para impedir esse contato dos pais com os filhos. E é também uma realidade que, apesar que nós venha essa ruptura desse vínculo conjugal e que a criança não tem culpa de absolutamente nada e nem por isso ela vai perder os seus genitores, perder os seus pais. Os genitores não deixam de ser pais, nem os filhos vão deixar de ser filhos, tem que ter esse contato. Também é uma realidade que existem pais que, após essa ruptura também, muda-se a configuração familiar por completo. Tanto que tem pais que vão para outros estados, isso acontece, né? E aí não tem mais aquele contato presencial. E aí muitos filhos ficam afastados dos seus pais, os pais dos filhos, por questões também geográficas. E aí é o que o nosso jurista e bedermano também, e conceituado Conrado Paulino, ele fala a respeito de um conceito chamado de iFamily, ou família virtual, que se vocês quiserem anotar, inclusive, Brenda, se você puder botar o material, porque nós fizemos um material também falando um pouquinho sobre isso. Esse iFamily, que esse conceito, é justamente ele designa justamente os relacionamentos afetivos desenvolvidos em ambientes virtuais. Justamente porque se um pai está longe do filho e o filho longe do pai, e não se, né, a intenção, justamente, embora tenha ruptura, não é que o pai perca o contato com o filho, nem o filho com o pai, nada melhor do que a internet, os ambientes sociais, as plataformas, para, de certa forma, apesar do distanciamento geográfico, mas tentar manter essa convivência de uma forma harmoniosa. Então, para isso, teve esse conceito de iFamily ou família virtual, que é os relacionamentos afetivos desenvolvidos em ambiente virtual. E isso tem sido muito comum, por conta disso, de pais longe dos filhos. E nesse tempo de epidemia também, que nós estamos vivendo, a gente tem visto muito isso. Eu não sei vocês, se vocês quiserem botar no chat a experiência também de vocês falarem um pouco, quantos pais têm estado preocupados justamente com... Ontem mesmo eu também recebi ligação de pais e mães que realmente estão preocupados do filho e esse vai e volta. E aí eu não estou nem falando só geograficamente, agora nesse tempo de pandemia que nós estamos vivendo. Estamos dentro de uma mesma cidade, porém de uma situação totalmente excepcional que nós estamos vivendo. Os pais, até mesmo por questões até de respeito, de amor, de cuidado, estão se vendo temporariamente obrigados a ter que se afastar dos filhos. E aí, a internet, esse conceito desse relacionamento ser desenvolvido, está sendo cada vez maior dentro dos ambientes virtuais. E ontem mesmo eu aconselhei um pai justamente por conta disso, porque esse pai... e aí a doutora Brenda vai falar de casos mais específicos, mas assim, só a fim de ilustrar esse iFamily. Né? Esse pai, com a ruptura, ele ainda não está com um apartamento próprio, né? Não tá, ele está alugando o lugar onde ele está com outras pessoas, ou seja, ele não está sozinho. E ele está vendo assim, como que eu vou levar as minhas filhas para um lugar? Ele já não estava levando normalmente, mas ele pegava os filhos, levava para um shopping, levava para um restaurante, e agora está tudo fechado.
Então, assim, ele está se vendo em possibilidade de levar a filha para um apartamento onde tem outras pessoas que também não são conhecidas dessa criança. E também a mãe, lógico, receosa, porque não sabe com quem o pai está. E esse pai vendo também, poxa, minha filha, eu não tenho como sair com meus filhos nesse momento. Não estou no momento propício para levá-los para minha casa. Eu aconselho, então, se você não está podendo, lógico, dentro da casa da mãe, porque houve um contexto também de violência doméstica, não tem como botar esse homem novamente dentro da casa da mãe, porque também tem que se preservar. A melhor maneira, então, converse com o seu filho virtualmente. Hoje a gente tem o Skype, tem o Zoom, tem tantas outras plataformas para desenvolver esse relacionamento e aí permear, manter-se esse vínculo, que não pode ser rompido, mesmo que diante de uma excepcionalidade como essa, ainda que eu não possa estar abraçado, estar juntinho, mas eu vou manter de forma virtual. E aí a gente entra nesse IFM diante desse contexto. A única crítica que eu poderia fazer dessa família virtual da iFamily, até porque hoje em dia tanto os namoros também são desenvolvidos no ambiente virtual, né? E a gente fala esses relacionamentos afetivos, tem casais também que estão há um ano juntos, virtualmente, mantêm o namoro e nunca se viram. Então isso está sendo uma realidade. Mas a única crítica que eu poderia dizer, falar do iFamily, é quando esse relacionamento virtual ele passa a não ser algo excepcional. Porque o judiciário ele tem adotado isso, tanto nessas questões de epidemia, como quando ocorre um afastamento geográfico. O nosso judiciário tem acatado, ainda mais quando tem esse afastamento geográfico, para quê? Então, para manter o contato, manter essa afetividade, que seja feito pelas plataformas que a gente tem digitais, e o pai conversa com o filho tal horário e mantém esse vínculo. Geograficamente eu até entendo. E no caso de epidemia eu também consigo entender quando não se trata também do pai querer uma desculpa. A questão do IFM que eu vejo é isso, quando essa excepcionalidade, esse caso está afastado, e o judiciário, nesse caso, para manter esse contato, tem utilizado esses meios para que o pai também não perca, né? O pai não vai deixar de ser pai, gente. E nós estávamos conversando isso antes de começarmos essa nossa conversa. O pai, ele é importante na vida do filho, gente. E a mãe também. No caso, se a mãe que for longe, o filho ficar com o pai. São referências que nós temos na nossa vida. Então, não é porque às vezes está afastado geograficamente que se perca o contato. A questão é quando isso passa a ser uma regra, onde muitas vezes o pai ele está na mesma região geográfica, não é um caso de pandemia, mas o pai prefere, às vezes, muitas vezes, ficar só nesse nível virtual. E começa a desenvolver esse iFamily, esse relacionamento afetivo, no âmbito apenas das redes, porque começa, às vezes, botar uma desculpa, hoje eu não posso, hoje tem uma gripe, e hoje eu até ouvi pai querendo suspender por um ano a visita de ver o filho. Então, começa a virar a questão uma desculpa para simplesmente não ver. Porque um ano justifica. Não justifica você ficar um ano sem ver seu filho. Essa epidemia não vai durar esse tempo todo. Pelo menos assim esperamos. Então, não justificaria um pai. Isso não pode ser uma desculpa, porque não pode substituir o abraço, o afeto. E aí eu lembro, o direito de família, o que norteia o direito de família é justamente isso, o amor, o afeto, o relacionamento. E quando nós falamos no início sobre o melhor interesse da criança, nós não estamos falando do melhor interesse da criança também só no aspecto físico, que ele é claro. Em toda a sua parte, os seus dispositivos, a forma como ele foi feito, como inclusive os seus capítulos, quando ele fala, ele separa muito bem que a criança tem direito a lazer, a criança tem direito também, quando você começa também no aprendiz, ao trabalho, e estabelece regras. Mas a criança também é a questão psicológica. Então, tem que se olhar o melhor interesse da criança também em todo o seu aspecto. E às vezes, até que ponto esse relacionamento também vai fazer bem para essa criança psicologicamente, enquanto nós não estamos gerando, muitas vezes, uma geração no futuro totalmente egocêntrica, que não vai estar presa ao afeto, aos cuidados, à empatia, porque está muito presa ali, a só o ambiente virtual, sem olhar o seu mundo ao redor, sem ter esse vínculo, esse carinho. Então, e aí eu quero lembrar, nós falamos, e eu repito, não é nada falando da tecnologia que faz mal, não é isso que eu quero dizer. Muito pelo contrário, a tecnologia traz coisas excepcionais, como eu falei, gente, fazer uma entrega de carteirinha da OAB
em ambiente virtual. É muito bacana, uau! A gente como poderia pensar isso diante de uma excepcionalidade? Ainda mais no direito de família. Hoje nós podemos... Hoje a gente tem as videoconferências quando a gente não consegue as nossas testemunhas no mesmo estado e elas são impossibilitadas de vir. Conversar com a outra parte por videoconferência. Quantas coisas boas no direito de família nós temos. A questão, por exemplo, para você comparar a teoria da aparência quando aquele pai, sabe, diz que não pode pagar a pensão, e ele fala porque está desempregado, porque não tem condições, mas você olha as redes sociais dele e você consegue, pela teoria da aparência, comprovar de que, beleza, ele pode sim pagar a pensão. Né? Então, assim, trouxe muito, até para a questão da violência doméstica, agora a gente pode estar fazendo, ainda mais nesse período, o boletim de ocorrência de forma online. Né? A gente está podendo fazer esse boletim pela internet, então isso é muito bacana. A questão é utilizar essas ferramentas, ainda mais no direito de família, pensando no bem do menor, e não só do menor, relacionamentos afetivos mesmo, que às vezes deixam de ser tão, assim, tão próximos, de você estar dando um abraço, um carinho, para serem apenas mente virtuais. Então, essa fica a minha reflexão, a minha contribuição. E aí eu vou deixar a parte prática para a doutora Brenda, e desde já agradeço aí a participação e o convite. Muito obrigada, doutora Miriam, pela excelente fala. A verdade é que o mundo mudou, né? Se já vinha mudando muito, se já tinha tanta influência da tecnologia em todas as relações, agora então, de um dia para o outro, que a gente ficou obrigada a ficar em casa e tá tudo tão diferente, agora mesmo que a gente verifica essa mudança, e o direito não pode deixar de acompanhar a realidade, né? Bom, gente, só um aviso, assim que terminar a fala da doutora Brenda, a gente vai começar as perguntas e comentários. Então, vocês podem colocar no chat que a gente vai seguir a ordem para fazer as perguntas e ler os comentários de vocês, tá bom? Agora eu vou passar a palavra para a doutora Brenda, ela que é advogada humanizada militante desde 2009, com expertise na área de família e sucessões. Doutora honoris causa em Direito de Família pelo Centro Samaritano de Altos Estudos Filosóficos e Históricos. Consultora jurídica, palestrante e professora. Idealizadora do Instablog, @advogada de família, com mais de 40 mil seguidores, presidente da Comissão Nacional de Direito das Crianças da Associação Brasileira de Advogados, a ABA, presidente da Comissão de Tecnologia, Direito de Família e Sucessões do Instituto Brasileiro de Direito de Família, do IBDF, e membro da Comissão de Direito de Família do ABDF. Com a palavra, doutora Brenda. Obrigada, tudo bem? Bom dia. Gente, esse assunto eu sou extremamente apaixonada, então eu quero agradecer imensamente a oportunidade de estar aqui conversando a respeito disso. Também quero agradecer também, viu, Leonardo, porque talvez você não saiba, eu compartilhei isso no meu canal no Telegram. Há 2 anos atrás, foi a primeira vez que eu fui no congresso do IBDFAM, apesar de que eu já conheci o IBDFAM, já fazia parte do IBDFAM, e eu tinha comentado com a doutora Eliane assim, doutora, eu faço parte do IBDFAM, mas eu não vejo, assim, qual é o benefício que isso poderia me trazer, porque eu vejo muitas dificuldades que eu enfrento na minha atuação, na área de família, que a gente sabe que às vezes tem algumas coisas, né, que a gente aprende na prática, chega na hora da teoria, é outra coisa totalmente diferente. Alguns juízes, né, que começam a aplicar seus próprios métodos, enfim, ignorando aquilo. Então, eu não via muito, assim, como que aquilo poderia me ajudar. E ela falou assim, olha, vai no congresso que vai ter, que foi no congresso do IBDFAM Centro-Oeste, que foi um congresso na STJ. E ali, eu estava tirando foto com a doutora Cristiane Alves. Eu estava lá na frente para postar, né, ali que eu estava naquele congresso. De repente, eu olhei para aquilo e falei, gente, um dia eu quero ser palestrante. Ai, que susto! Do IBDFAM. Alguém compartilhou a tela. Ai, tá. Eu quero ser palestrante do IBDFAM e um dia eu estarei aqui. Ainda não é o palco do IBDFAM num congresso, mas já é uma imensa conquista para mim. Estar aqui hoje já foi anotado no meu caderninho da Vitória para estar aqui com vocês numa reunião do IBDFAM DF, tratando sobre um tema que eu sou completamente apaixonada. Então, quero agradecer publicamente não só por essa oportunidade, dizer que o Dr. Leonardo ele é um líder incrível, porque liderança tem a ver com você conhecer
a questão do aspecto do outro, né? Qual é o benefício, a qualidade que o outro tem, e você colocar ele para atuar naquilo. E quando eu falei com o doutor Leonardo e tudo, a primeiro momento eu queria fazer parte da comissão legislativa, que eu já fazia com a doutora Tatiana. E aí depois eu até conversei com a doutora Miriam. Não, Miriam, se for para fazer parte de comissão de mídias digitais, eu não quero. E veio o doutor Leonardo com essa ideia brilhante da Comissão de Tecnologia e Direito de Família, para a gente tratar sobre assuntos envolvendo a tecnologia, que é algo que eu amo, com o direito de família também, que é algo que eu sou extremamente apaixonada. Eu e a doutora Miriam, nós fizemos aí um material, disponibilizamos para vocês, e eu espero que o doutor Leonardo também possa encaminhar por e-mail. Nesse material tem toda essa parte teórica que a doutora Miriam colocou, já está no chat, quem puder indicar que recebeu aí, que está vendo, é legal para mim também. E também tem essa parte que eu vou trazer aqui agora a respeito da parte prática, dos estudos de caso, na verdade, né? Antes de eu começar a entrar nos estudos de caso de decisão judicial, eu quero dizer que eu já venho há tempos, na minha atuação, fazendo a indicação da convivência virtual como algo suplementar, porque bem como disse a doutora Miriam, a gente não pode substituir o carinho, o afeto, a presença, as brincadeiras, o dormir junto, o cheiro, o afago, né? A afetividade que precisa desse cunho presencial apenas por esse ambiente virtual. Esse ambiente virtual é maravilhoso, traz muitas oportunidades para a gente, inclusive em curta distância, mas ele realmente não pode substituir isso. Então, eu venho trazendo sempre a sugestão de suplementar a convivência dessa forma, porque às vezes esse pai ele tem um dia na semana e finais de semana alternados, né? Essa é a forma mais comum que a gente encontra. E às vezes esse casal morava e tinha uma convivência constante, e é importante se manter. Então, por que não manter isso através da videoconferência? E assim como a gente tem problemas, né, com pais que ficam ali litigando, né, e aí utilizam das armas que tem, que é patrimônio e filho, a gente também tem nesse quesito da questão da convivência digital, da comunicação digital. Quantas vezes a mãe deixa o celular... eu falo aqui mãe, tá, gente? Porque a maior parte dos lares de referência é da genitora, e quando se trata de guarda unilateral, o último acesso que eu tive do censo do IBGE, 70% das guardas eram unilaterais para mulheres. Mas isso também pode, obviamente, vocês sabem, né, ser também por parte do genitor. Então, quebra o celular da criança para que ela não tenha contato, deixa sem bateria para que ela não tenha contato, né? E é óbvio que a gente também precisa, como diz a nossa lei, o guardião, ele tem a obrigação, né, o dever de incentivar o contato com o convivente, né? Então, muitas vezes essa criança é pequena, ela não tem essa responsabilidade de colocar o celular para carregar, ela não tem essa responsabilidade com o celular, e às vezes a gente também precisa contar um pouco com cuidado por parte do genitor e da genitora também. E às vezes a gente encontra essa dificuldade. Então, eu já venho indicando essa convivência virtual através de videoconferência nos planos de parentalidade como suplementar. Por que não o contato diário? Então, por que tem que esperar o dia da convivência para poder saber do filho como é que foi a aula? Porque às vezes a gente que tem filho, a gente sabe que as coisas elas acontecem instantaneamente. Então, coisas que quando eu busco meu filho na escola, ele me conta dentro do carro, quando o pai chega à noite, ele já não lembra mais de contar, já não está mais naquela euforia de contar, então já não tem mais tanta importância para ele em contar. Então, por isso também é tão importante tentar esse vínculo diário, né? E como que o nosso judiciário tem enfrentado essa questão e utilizado isso? Nós estamos aqui nessa época de pandemia, e eu até comentei com a doutora Miriam ontem, eu entrei em vários TJs para verificar, né, se tinha alguma decisão atual. Inclusive, incluí uma ontem que tinha no Tribunal do Rio Grande do Sul, e eu fiquei surpresa que todos os tribunais estão em ação para audiências virtuais. Enquanto a gente tem um projeto de lei querendo suspender os prazos dos processos até 30 de outubro, por conta da pandemia, graças a Deus eu vejo um movimento do judiciário nesse sentido, se utilizar as tecnologias para poder
dar continuidade, né, à prestação de serviço. Porque ontem eu até conversava no meu canal no Telegram que tinha uma dúvida de uma menina a respeito de uma ação de alimentos, que tinha sido deferido os alimentos provisórios, o pai tinha sido intimado e ele não está pagando. Ela falou, e aí, o que eu faço? Eu falei, adoraria falar para você, executa através do artigo 528. Porém, qual é a eficácia disso? Se na hora de executar, vai citar, os prazos estão suspensos. Então, esses 3 dias, os prazos estão suspensos. Prender, não pode, né? Porque nós temos aí uma conversão para prisão domiciliar. A não ser que ele tivesse bens, que foi o que eu expliquei para ela, ela poderia entrar no rito pedindo a constrição patrimonial e aí pode ser que ela conseguisse alguma coisa. Mas, assim, a gente está um pouco sem eficácia em razão das coisas que estão acontecendo. Até o dia 30 nós estamos com os prazos suspensos. Então, os processos não estão parados, porque o judiciário continua trabalhando, os servidores continuam, né, movimentando os processos, mas a gente não tem muita eficácia naquelas questões, né, nas coisas que estão acontecendo. Então, eu acho muito importante esse movimento, que a nossa profissão é tradicional, então, e por isso ela sempre espera bastante, né, para aderir às novidades, principalmente tecnológicas, mas eu acredito que a gente vai, se realmente for durar todo esse tempo, nós vamos ter que realmente se adaptar. Não tem condições dos processos serem eletrônicos, poder a gente movimentar e não ter movimentação única e exclusivamente porque se estabeleceu numa lei que os prazos serão suspensos até o dia 30 de outubro. Talvez as citações tenham que ser feitas via telefone, confirmadas por WhatsApp, né? Não sei. Mas alguma coisa tem que ser feita. E o judiciário está se movimentando para isso, pelo menos com as audiências em videoconferência, iniciando com audiências de mediação. Inclusive, o nosso TJ, o nosso tribunal, também tem essa informação lá no site, né? E antes, muito antes dessa pandemia, eu trouxe para vocês no estudo de caso, um caso de 2017 de um jogador que foi jogador da seleção brasileira, estava morando na Europa e numa ação de reconhecimento de solução de união estável combinado, acumulado com partilha de bens, né, guarda e alimentos, o juiz decidiu, mesmo o pai morando na Europa e a mãe no Brasil, decidiu pela guarda compartilhada e determinou que fosse feita a convivência semanal via Skype ou outra forma de comunicação virtual por imagem, às segundas-feiras, às 18 horas, por 30 minutos cada vez. E já colocou na decisão, no acórdão, uma multa de R$1.000 para cada eventual descumprimento, visto, né, ali a litigância entre as partes. Ele até enfatizou o fato de que os próprios litigantes poderiam autocompor a respeito disso, né? E nem precisaria, talvez, estar colocando esse tipo de coisa, mas que o judiciário, né, tinha que intervir para organizar melhor essa questão da família. Também trouxe um estudo de caso do nosso tribunal, que eu adoro, sempre que eu vou falar a respeito de alguma coisa, eu gosto de falar a respeito do que está acontecendo no tribunal de onde eu estou falando. Então, aqui no TJDF também, a gente teve uma decisão recente, que foi em 2019, um casal altamente litigante, tão litigante que o parecer da psicossocial indicou que a convivência fosse feita apenas uma vez por mês. Apenas um final de semana por mês. E esse pai entrou, né? Era um casal que, por conta de um adultério, havia se divorciado, né? Dissolvido a família. E a mãe ficou com o pivô daquela separação. Então, o pai não aceitava aquilo. O pai mandava e-mails falando que o companheiro da mãe era ladrão de família, enfim. E aquilo estava fazendo muito mal para o bem-estar da criança, das crianças, né? E o juiz entendeu, então, por acatar ali o parecer da psicossocial e determinou um final de semana por mês. E esse pai argumentava também alienação parental. Ele falava que não conseguia falar por telefone com as crianças, que a mãe quebrava o telefone, enfim. E ele entrou com um pedido, então, de apelação, pedindo para que reformasse a sentença, para que a guarda fosse compartilhada. E aí, que nesse caso, diferente lá do Rio Grande do Sul, o pai morava em Belo Horizonte e a mãe em Brasília. E o juiz entendeu que não deveria ter uma guarda compartilhada. E aí não foi por conta da distância, mas sim por conta da animosidade entre as partes, né?
e que ele mantinha a questão da convivência apenas uma vez por mês, mas ele também acatou, né, o pedido do pai no sentido da comunicação telefônica ou digital, colocando assim, ó, apresentando-se como alternativa mais apropriada às conversas via telefone e até mesmo por videoconferência, Skype, FaceTime ou qualquer outra forma de comunicação digital, diante da relação altamente conflituosa demonstrada nos autos. E nessa época de pandemia, a gente também está tendo essa questão do isolamento social, e por conta disso, a gente teve 2 decisões em São Paulo da juíza Paula Navarro. Foi noticiada uma no dia 21 de março e a outra no dia 22, aonde ela suspendeu, né, a convivência dos pais em relação às crianças pelo período de 14 dias, que seria ali o prazo, né, do isolamento. E a gente também teve aquele caso emblemático que saiu em toda a mídia, né, que foi aquela decisão porque o pai tinha viajado, se eu não me engano, para a Colômbia, e aí ele queria conviver com a criança, visitar a criança sem ter feito isolamento, e o juiz falou, não, peraí, vamos ter cuidado, parcimônia, porque apesar das pessoas falarem que o grupo de risco é de idosos, né, hoje aqui no Brasil a gente já fala também que crianças até 8 anos fazem parte do grupo de risco. Então, ela em 2 oportunidades, ela suspendeu por 14 dias, né, a convivência, e ela colocou que a mãe deveria providenciar contato remoto entre pai e filha em meios digitais, nas 2 oportunidades. E agora, no dia 13 de abril, também foi noticiado pelo TJ Rio Grande do Sul, o juiz foi o doutor Leonardo Bofil Vanoni. Ele também suspendeu, e aí por tempo indeterminado, por se tratar de um bebê de 10 meses, ele suspendeu totalmente por tempo indeterminado a convivência. Disse o seguinte, que os pais devem fazer contato por aplicativo que permita a visualização por vídeo ao vivo 2 vezes na semana pelo prazo de 10 minutos. No último caso que eu fui, inclusive, o Ibanez tinha dado o decreto num dia e no outro tinha uma reunião em Goiânia para tratar a respeito de um assunto onde o pai mora em Goiânia e a mãe mora em Caldas Novas. E ele queria, porque queria uma pernoite, sendo que o filho dele nem era adaptado com ele direito, muito pequeno, visto poucas vezes. E eu sugeri, né? Eu falei, olha, por que a gente não aumenta esse tempo de convivência e também, nesse meio tempo, faz a convivência virtual. E ele falou assim, não, mas é muito ruim, porque a mãe insiste, aí ela liga, o menino não fala 30 minutos comigo e não quer mais. Gente, é criança, né? Diferente da gente, que às vezes consegue ficar horas na reunião, a criança não tem tanto interesse por aquilo. Então, às vezes também a comunicação limitada faz com que não se consiga, né? Mas existem vários estudos que demonstram que desde o ventre, ouvir a voz do pai e da mãe é muito importante, se fazer presente dessa maneira, né? Mesmo que seja por 10 minutos, como foi colocado aqui no TJ do Rio Grande do Sul, 10 minutos para um bebê de 10 meses é muito importante, porque ele vai ouvir, pelo menos, e continuar familiarizado com a voz do pai, com a imagem do pai, por 10 minutos. Eu tenho uma filha, hoje 2 anos, né? E ela, quando o pai teve que viajar com o irmão, ela ficava louca quando o pai ligava. Ela falava ali alguns minutos com o pai, mas ela adorava, ela amava. Ela ama contato também com o meu pai. Ela não tem aquela disponibilidade de ficar por 30 minutos, 40 minutos, mas aquilo dali é muito importante para ela. E para finalizar, eu queria apenas trazer uma reflexão que todos esses casos que a gente trouxe foram de convivência digital em razão da distância geográfica, né? Então, um pai que mora em Belo Horizonte, a mãe que mora em Brasília, um pai que mora na Europa e a mãe que mora no Brasil. E aí, por conta da pandemia também, tiveram que ficar um pouco distantes nas casas. Mas eu entendo que a gente também pode estender isso não só para esse tipo de convivência, né? Mas nós temos aí suspeita de abuso sexual, que aí não se foi confirmado ainda, né? Se tem a denúncia, às vezes está investigando a questão dos indícios, e a gente sabe o tempo da demora para isso.
Eu não sou a favor de tomar cafezinho com o estuprador, então, a partir do momento que tem indícios, eu acho que as visitas têm que ser suspensas e não visitas assistidas, mas eu acho que é uma alternativa, inclusive, complementando a visita assistida, porque às vezes é por horas, seja num consultório de psicólogo, de assistente social ou no próprio fórum, por que não, né? Esse contato seguro através do digital. Outra questão também é a questão da violência doméstica, porque quando esse pai agride essa mãe, e tem até um filme que chama Custódia, é um filme francês, para quem ainda não assistiu, é excelente, ele conta justamente isso, de um pai que se utiliza da convivência com o filho sem ter a menor intenção de conviver com esse filho, mas única e exclusivamente para continuar controlando a mãe. E a gente sabe que isso existe muito. E a gente sabe que a convivência só é suspensa se esse pai também maltrata ou agride essa mãe, né? Ou essa criança, desculpa. E aí essa medida protetiva se estende para a criança. Se não se estender, a convivência continua. Então, por que não, nesses casos, igual agora, que a gente está nesse momento de pandemia e que a mãe não tem para onde ir, né, nesse momento, e entregar o filho também pode ser um risco para a vida dela, porque a gente sabe que muitas vezes essas pessoas ameaçam e cumprem suas próprias ameaças, não é só um empurrão, não é só um tapa. Então, excepcionalmente, em casos muito graves de violência doméstica, também esse contato poderia ser substituído por um contato seguro, né, que seria através da comunicação digital, e também no caso de suspeita de maus tratos, né, quando tem aí eu volto a dizer, quando existe a suspeita, não os indícios, né, que ainda está lá denunciando, que ainda está investigando, por que não? Além da visita assistida, trazer esse contato seguro para não ter prejuízo nem para o pai, se for comprovado ao final que não houve realmente aquilo, foi uma denúncia caluniosa, e nem para a criança, né, que vai continuar mantendo ali e num contato seguro. Então, essas são as minhas sugestões referente a isso. Quero agradecer novamente para vocês e dizer que o material está 100% disponível aí. Obrigada, gente. Obrigada, doutora Brenda, pela excelente fala. Agora a gente vai passar para as perguntas e comentários. Gente, eu tenho alguns comentários aqui que eu vou ler. O primeiro foi da Cristiane, Cris. A Cris fala: Oi, sou secretária da Comissão de Exame de Ordem e Tecnologia, que tem sido uma aliada, e a tecnologia tem sido uma aliada no desenvolvimento do nosso trabalho aqui na comissão. E para todas nós, a entrega da carteira da OAB dessa forma tem sido algo histórico para nós. E é aquilo, né? Complementando o que as duas falaram aqui, que a tecnologia ela tem sido primordial nesses tempos, principalmente nesse tempo de pandemia, que a gente modificou totalmente a nossa vida de um dia para o outro. Quem imaginou, né, que de uma hora para outra a carteira da OAB fosse entregue de forma virtual, e funciona, né, porque a tecnologia aproxima realmente quem está distante. Gente, agora a Laiene, ela comenta: sou conselheira do Conselho Jovem do OABDF, realmente a tecnologia está sendo super vantajosa, está alavancando nossos trabalhos. Concordo com a doutora Cristiane, tem sido um marco histórico para nós. A Renata comentou que aconteceu exatamente isso comigo esta semana, provavelmente a questão estava no momento falando da questão da pensão alimentícia. A doutora Maria: doutoras, bom dia. Houve uma decisão de São Paulo, salvo engano, dia 15/4 ontem, determinando a visita, prefiro o termo convivência, virtual ao genitor 2 vezes por semana durante 10 minutos. Me parece razoável estabelecer 10 minutos 2 vezes por semana? E doutora Miriam, Brenda, quem gostaria de responder ou começar a responder? Eu posso responder? Porque um pensamento um pouquinho diferente da Brenda, e depois a Brenda pode falar. Doutora Maria, realmente o termo que você falou que você prefere usar o termo convivência é esse mesmo, guarda é diferente de convivência. A gente já começa aí que você já acertou nesse termo, convivência mesmo. A doutora Brenda colocou essa decisão, né? Realmente, para um bebê, é difícil a criança ficar atenta, né? Ela tem aquela percepção. Mas, assim, eu acho que para um juiz estipular, eu acho que tinha que ser uma coisa mais a critério da criança. Ele botasse um tempo maior em sentença, só para constar em sentença, de que pelo menos a mãe observasse o mínimo de 40, salvo se a criança quiser ficar menos. Agora, 10, realmente. E essa criança vai crescendo, vai ficando como? Porque ela agora está pequenininha. E depois, vai ficar só 10 minutos?
Eu acho realmente muito pouco para se estreitar laços. Realmente, enquanto ela é pequenininha, se a gente coloca um tempo maior, mas a criança tem aquela dificuldade, é uma coisa. Que realmente a criança não tem paciência, às vezes, de ficar na frente da tela, igual a gente está aqui agora, para ficar 30, 40 minutos. Mas ela de ter estabelecido só 10 na sentença, eu acho complicado, porque futuramente essa criança ela vai estar maior, precisa tratar esse laço com esse pai, aí vai ter que ter novamente uma alteração, né, para poder aumentar esse prazo. Eu acho que só complica mais essa situação. Não sei o que a doutora Brenda pensa aí, vou deixar agora para ela, para fazer o contraponto aí. Essa decisão, na verdade, ela foi uma decisão do Rio Grande do Sul, não foi de São Paulo. E lembrando que ela é uma decisão pontual, tem a ver com a pandemia, tá? O juiz, na decisão, vocês vão ver no material, ele coloca o seguinte, que ele fez essa opção de 2 vezes na semana, 10 minutos por dia, porque essa criança ela está no grupo de risco, inclusive porque essa criança também amamenta. Então, não é uma decisão que vai ficar aí por muito tempo, né? Assim, se muito durar, deve durar aí 1 ano. Talvez seja por isso que ele colocou. 2 vezes por semana parece pouco, mas a gente não sabe o grau de litigância entre essas pessoas. Então, assim, é um bebê de 10 meses. Na verdade, quem tem que cumprir isso é a mãe. Se ela deixa de cumprir, pode ser aplicada as astreintes, né? Então, assim, eu concordo também que é pouco tempo, que deveria existir o bom senso. E aqui eu vou pontuar algo que eu coloquei na reflexão e que eu não trouxe. É que os juízes, se vocês observarem, eles têm colocado o seguinte, que deve ser feita a comunicação por videoconferência através de um aplicativo e eles dão sugestão. Skype, FaceTime, né? E tem deixado de maneira livre. O que acontece? Quando a gente deixa essa convivência livre, normal, no presencial, a gente tem muito problema. Tanto que a gente fala o seguinte, que quando a convivência é livre, acaba não tendo convivência. Seja porque essa pessoa resolve te avisar em cima da hora, seja porque ela começa, não, amanhã eu vejo, e acaba não vendo. A mesma coisa eu entendo que acontece na comunicação digital. A minha sugestão no material se essa comunicação digital ela fizer parte do plano de convivência, porque os pais moram distante, por exemplo, não é uma convivência suplementar, e aí sim eu entendo que deveria ficar a cargo da criança e do adolescente, como a doutora Miriam está colocando, quando a convivência é suplementar. Ou seja, já existe um plano de convivência presencial e aí o plano de convivência, a comunicação digital, né, ela vem apenas para suplementar. Agora, imagina um pai que mora em Portugal e uma mãe mora no Brasil. Se isso não estiver bem estipulado, que vai ser no Zoom, se isso não estiver bem estipulado, que isso vai ser no Skype, se isso não estiver estipulado, vai ser na segunda-feira às 18 horas da tarde, isso vai virar uma loucura na vida das pessoas. Por quê? Porque a mãe vai falar, mas eu liguei o Skype e ele não ligou. E o pai estava ligando no WhatsApp. Né? Mas eu liguei o WhatsApp e ele não ligou. E o pai estava ligando no FaceTime. Então, é uma crítica que eu faço, uma reflexão, na verdade, nesse sentido. De que se a convivência, se a digital, ela fizer parte do plano de convivência, tem que estar estipulado, sim, qual é o aplicativo que vai ser utilizado e se tiver algum problema, alguma falha naquele aplicativo, um aplicativo suplementar ali, então o juiz pode colocar no Skype e na eventualidade de ter algum problema, será feito pelo FaceTime, por exemplo, porque senão vira uma loucura. Eu acho sim, em relação à pergunta, que 10 minutos é pouco tempo, mas a gente tem que levar em consideração o caso concreto, é um bebê de 10 meses, então 10 minutos, eu vou te falar pela minha filha de 2 anos, 10 minutos é muito tempo. E 2 vezes por semana é pouco? Mas se for para a mãe cumprir, e ela que tem que ligar, e a gente não sabe qual é o grau de litigância entre esses pais, e nem por que eles estão ali litigando, sinal que, se chegou no judiciário é porque existe algum grau de litigância, senão eles mesmos poderiam ter bom senso e compor juntamente, né? Então, esse é o meu entendimento. Doutoras Miriam e Brenda. Gente, agora a doutora Melisa, ela fez um comentário. Acredito ser importante os genitores pensarem que um meio de contato, mesmo que apenas o virtual, é importante. O conforto de saber que seu genitor, mesmo por uma tela, está com ele faz toda a diferença. Vocês querem comentar a respeito? A gente passa para a próxima.
Não, é isso mesmo. O judiciário tem utilizado, doutora Melisa, minha querida amiga, o judiciário tem feito isso mesmo, justamente para estreitar os laços, né? Ainda mais quando você está geograficamente distante, você pelo menos ter esse acalento de poder estar olhando a carinha do filho, ou olhando o filho para o seu pai, para sua mãe, com certeza ameniza a dor da saudade e tenta, né, trazer essa aproximação, mesmo que virtualmente. Eu concordo que nesses casos, né, a tecnologia está aí para colaborar, com certeza. Bom, gente, agora o nosso presidente, doutor Leonardo, quer fazer uma pontuação. Vou passar a palavra para ele. Leonardo. Obrigado, Carol. Parabéns, meninas. Realmente é um tema muito delicado, a gente precisa trabalhar com sabedoria, lógico, sabendo que cada caso é um caso, tem a sua questão ali peculiar. E antes de até iniciar aqui a minha manifestação, eu gostaria de agradecer as palavras da Brenda. Ela trouxe uma questão que é um projeto meu na gestão do IBDFAN, que é abrir espaço mesmo, para todo mundo poder participar. O IBDFAN é um instituto muito forte, tem nome, então tem como auxiliar na profissão de todo mundo. É um instituto interdisciplinar, então temos amigos de todas as áreas, temos magistrados, temos defensores públicos, promotores, então é importante a gente trabalhar em grupo, né, compartilhar esses momentos. E esse projeto nosso do IBDFAN de palestras também engloba a participação da nossa diretoria. Então, hoje quem está tocando esse evento é a Carol, né? Então, amanhã já vai ser uma outra pessoa, não vai ser concentrado na minha pessoa do presidente. Então, isso é uma preocupação minha também, de compartilhar esse momento com todo mundo, para todo mundo poder participar, poder interagir, tá? E o que eu queria trazer para vocês, uma reflexão a respeito da questão da suspensão de prazo, né? Eu fico muito preocupado com essa questão da suspensão de prazo, até discuti esse tema com alguns colegas. Eu tenho uma experiência de sistema de OAB, durante já algum tempo já participei de algumas comissões, fui conselheiro jovem também, então eu conheço a realidade de muitos jovens, né? E também a realidade de algumas subseções. E eu sei que hoje a grande maioria dos advogados jovens estão trabalhando em cowork, né? Ou então parceria com algum amigo, onde ele usa o escritório, ou então ele usa a sala da OAB. Né? A gente sabe que a sala da OAB está fechada, o cowork provavelmente está fechado, e onde esse colega vai poder fazer uma audiência pelo computador? Às vezes não tem um computador. Às vezes o computador que ele tem não tem uma internet, não tem uma banda boa, não tem uma internet que consegue suprir a necessidade daquela audiência, daquele aplicativo, daquele sistema. Então, eu fico muito preocupado com isso, né? Tem outras questões também, a questão dos filhos, quem tem filhos, os filhos estão dentro de casa, como é que você vai trabalhar, vai se preocupar em prazo, e o menino está ali chamando sua atenção, precisa estudar, precisa fazer o dever de casa, algumas escolas estão trabalhando em alguns aplicativos, plataformas, então eu fico muito preocupado com isso. Eu, que já tenho um escritório que tá organizado, tudo mais estruturado, eu consigo segurar a onda do prazo, da suspensão do prazo e o retorno do prazo, não tem problema. Mas outros amigos que não estão nessa fase da advocacia terão dificuldades. Então, a pessoa vai ter a dificuldade de cumprir o prazo, de cuidar do filho, de cuidar da casa, de organizar o escritório e ainda pensar em como vai pagar as contas. Porque quem é autônomo sabe que a gente está passando dificuldades nesse período da pandemia, clientes ligando para tentar reajustar o contrato. Isso foi um tema que foi debatido no evento nosso essa semana. Até compartilhamos algumas questões de clientes ligando, olha, doutor, mas eu preciso reajustar porque a situação está complicada, e você como advogado fala, não, mas o meu trabalho não parou, o judiciário está andando, está mandando você se manifestar, peticionar, só não está tendo a questão presencial. Inclusive, eu, Leonardo, estou com um prazo para se manifestar a respeito da possível audiência por videoconferência. Eu não vou aceitar, não quero. Porque é uma audiência muito importante, é um reconhecimento de paternidade socioafetiva, onde eu preciso daquele momento da audiência de discussão, onde você faz um round de perguntas, você faz a primeira pergunta e sente aonde você pode ir. Na videoconferência eu não tenho.
eu tenho dificuldade. Eu ainda não sou um cara assim que mexe muito com esses sistemas, plataformas e Instagram e tudo mais. Então, eu gosto daquele momento ali onde você vai sentir a reação da pessoa. Então, você sabe, olha, essa pergunta aqui eu posso apertar mais aqui ou não. Você consegue identificar. Então, essa audiência é uma audiência muito importante, né? E se realmente o judiciário implantar esse sistema de audiência pelo sistema, por plataformas, eu não sei até onde isso é positivo. Não sei. Não sei se isso é legal, não sei se isso vai dar certo. Lógico que é um momento que a gente está passando, é um momento delicado. Mas também não acho que é o período correto para poder ter uma decisão nesse sentido. Eu acho que pode aguardar. Uma audiência, se for questão de urgência, tudo bem. Se for urgência, justifica. Mas uma questão de um processo que está 2, 3 anos parado, ou não está tendo muito movimento, ou não tem nenhuma demanda que necessita dessa urgência, não vejo por que fazer esse tipo de audiência. Não, eu estou vendo alguns colegas que estão fazendo audiência trabalhista já inicial, beleza, você faz uma inaugural ali, tem acordo, não tem acordo, tal, ok, mas uma instrução eu já acho que não dá. Uma instrução eu já acho um pouco temerário, porque na instrução, quem faz audiência, quem tem essa experiência, sabe que a instrução ali é uma caixinha de surpresa. Sua testemunha pode falar tudo que falou para você igualzinho na audiência, ou não, chega lá e contar uma outra versão. E aqui como é que você faz? Como é que você vai cutucar a perna da testemunha? Olha, não fala mais. Você está falando demais. Não tem como. Aqui o máximo que eu posso fazer, que eu tenho como administrador, é desligar o áudio. Mas lá eu não vou ser administrador. Então é muito temerário. A gente precisa lidar com essa nova metodologia de trabalho, que é internet, que é plataforma, que é reunião. Mas a gente não pode esquecer também dos colegas que não têm a mesma realidade da gente. A gente sabe que tem colegas que têm um computador em casa, vai dividir com o filho, vai dividir com a mulher, vai dividir com o trabalho dele, com o cliente. Isso é muito temerário. Eu conversei com a Elise, que é presidente da Associação de Advogados Trabalhistas, apresentei esse ponto para ela, para ver o que eles pensam, porque a diretoria, eu sou conselheiro lá também, eles votaram no sentido de voltar o prazo. E eu fui contra. Eu falei, fui voto vencido, né? Mas eu fui contra. Eu falei, olha, a realidade de vocês é diferente da realidade de muitos aqui hoje. Né? Vocês não podem pegar usar como parâmetro a realidade de vocês com pessoas que não têm computador, que usam o computador da AT, usam o computador da UAB. E a gente sabe disso. Tem um colega da UAB, que é presidente de subseção, ele fez uma pesquisa, fez um levantamento na região da subseção dele, e a grande maioria dos advogados de lá daquela região ganham um salário mínimo. Então, a pessoa que trabalha naquela região, que é autônomo, que tem um salário mínimo, está preocupado em conseguir captar cliente para poder ganhar o seu ganha-pão. E se ele tiver do filho, da casa, da estrutura, e de prazo, e de correr atrás de dinheiro, de captar cliente, fica complicado. Então, eu trago essas reflexões para vocês. Mais uma vez, parabenizar as meninas pela abordagem do tema. É um tema muito peculiar. Essa questão da convivência que foi tratada aqui de um julgado, que fixou duas vezes por semana, é muito difícil, né? Eu acho que é muito difícil a gente se manifestar de uma coisa que a gente não tem todos os dados do processo, né? Então, cada caso é um caso, mas eu não vejo como uma coisa assim surreal. Hoje, você vai no shopping, você vai em qualquer lugar, criança de 1 ano, 2 anos, de meses, já está com o celularzinho na mão, porque o pai é muito mais fácil pegar o celular e entregar na mão do filho do que lá brincar ou então interagir com o filho. Hoje você vê criança de 2 anos mexendo trocando vídeo no YouTube, já sabe tudo. Eu mesmo não sei, eu de vez em quando apanho aqui e peço meu filho me ajudar muita coisa, não sei, não tenho essa habilidade. Então, a dificuldade que eu vejo é realmente você fixar tempo e fixar a quantidade de dias. Então, quando você coloca 10 minutos, eu não consigo falar com meu filho 3 minutos no telefone. Não desenvolve a conversa. Eu falo, olha, tá. E aí, filho, como é que fala? Tá. Não sai. Então, quando você fixa 10 minutos e 3 vezes por semana, eu acho um pouco temerário. Eu acho que tinha que ser algo livre. Acho que tinha que ser uma coisa
mais madura entre os pais, tinha que realmente chamar os pais e trazer a responsabilidade de pai e fazer uma coisa mais assim, mais harmônica. Se não há possibilidade, aí você fixa. Aí você fixa um período, mas eu acho que não pode ser algo nesse sentido, porque o pai, se ele tem 10 minutos, ele vai pedir os 10 minutos. Ah, o filho não quer falar comigo. Não quero saber, deixa o telefone ligado para eu ver ele. Vai pedir. Quando você faz isso, você acaba trazendo uma arma para o outro poder usar contra o outro pai. Então vai ser assim. Então, eu nos meus casos aqui de família, eu tento o máximo não deixar essas brechas. Quando você fixa demais essas questões de horário, de limites, é o que o outro precisa. Ele precisa de um atraso de minutos para falar, não vai mais pegar meu filho porque você atrasou. Não, você agora não está cumprindo o horário, porque o nosso horário é esse, o dia é esse. E é difícil. A gente precisa trabalhar com isso, mas na medida do possível, quando for necessário colocar, beleza. Quando não for, você tenta trabalhar de outra forma. Trazer a consciência de pai. Olha, ele não é mais seu pai, ou desculpa, ele não é mais seu marido, mas ele vai continuar sendo o pai do seu filho para sempre. Entendeu? Então, tentar trabalhar com essa visão, tá? E agora eu acho que tem mais algumas manifestações aí. Eu vou aguardar, qualquer coisa eu me manifesto novamente. Muito obrigado, menina. A Miriam, doutora Brenda, vocês querem comentar sobre essa questão da suspensão, o comentário do presidente? Eu queria comentar aqui, parabenizar o doutor Leonardo, que eu até coloquei aqui no chat. Eu realmente não... Essa visão que ele trouxe de, às vezes a pessoa só tem um computador, isso é uma realidade. E aqui em casa, por exemplo, cada um tem seu computador, tem seu iPad, a gente tem uma realidade privilegiada que me impede, né? Uma venda que me impede de ver a realidade de outras pessoas, como o doutor Leonardo colocou aqui. E muitas vezes essa pessoa vai trabalhar dentro da sala da OAB. E muitas vezes eu cheguei dentro da OAB de Taguatinga e tem o mesmo advogado lá, sempre ali, sentadinho no computador. Então, realmente, até esse limite de tempo, né, que a própria OAB estipula, esse limite de tempo de uso do computador também é algo que deveria ser revisto, porque tem gente que não tem outro lugar para trabalhar e que precisa realmente daquilo dali para melhorar. Lembrei também de uma advogada que trabalhou comigo lá no escritório que eu tinha uma sociedade antigamente. Ela tinha tido uma realidade totalmente diferente daquilo que eu convivo, né? Ela foi criada em abrigo porque a mãe não é porque a mãe não tinha condições ou porque maltratava, ela não tinha condições financeiras. Então a mãe ia visitar todo final de semana. Depois, quando elas cresceram um pouco, que não podiam mais ficar no abrigo, elas contavam com o leite e o pão do Roriz, então ela era muito a favor do Roriz. Então, e depois ela conseguiu entrar para a faculdade, fez na Católica através do ProUni, né? Que ela teve a bolsa no ProUni, só por isso ela conseguiu se formar advogada. E mesmo assim, trabalhava de ônibus e tal, uma outra realidade totalmente diferente da minha. Então, realmente, essa fala do Dr. Leonardo me fez ver algo que não está aos meus olhos, né? Realmente tem muita mãe que, por conta dos filhos... Eu tenho, por exemplo, os meus filhos que estão em casa, mas eu tenho a sorte de ter a moça que trabalha aqui comigo, que mora do lado da minha casa, que não tem filho pequeno, quer dizer, ela nem tem filho, né, que mora aqui com ela, o filho dela já tem 20 e poucos anos, ela não é casada, então ela continua vindo para minha casa trabalhando. Então, para mim, é muito mais fácil. Então, eu quero parabenizar pela empatia e agradecer mesmo, porque me fez até mudar minha visão a respeito disso. Se tivesse uma votação hoje, a minha votação seria pelo não retorno dos prazos. É uma questão polêmica, né? E realmente, Léo, essa questão da empatia, né? Porque tanto tempo em subseção, sou de subseção, estou conselheira como pela subseção de Taguatinga, e a gente realmente vê essa realidade, não só na advocacia, como a gente vê em várias áreas, o quanto que o autônomo tem sofrido, né? E os nossos colegas advogados, realmente, que dependem das subseções, realmente estão sendo os mais afetados. Eu tenho meu escritório aqui em Águas Claras, eu tenho minha chavinha, né, junto com a doutora Melisa, a gente pode abrir a porta se quiser ir trabalhar, embora eu agora tenha evitado de ir, mas é porque é minha opção. Mas eu tenho minha internet aqui em casa boa, tenho meu computador, eu tenho um, meu marido tem outro, ele também está trabalhando no cantinho dele, o que não é a realidade de todos.
A questão que às vezes é até difícil opinar, porque a gente vê esse lado e me dói. Eu falo que dói porque realmente é a renda, gente. Eu não sei com vocês, mas comigo tem acontecido de cliente ligar também e falar, olha, eu não tenho como pagar, doutora. Imagina aqueles que não têm nada, às vezes, fala assim, não tem nem cliente, e os poucos que tem também estão nessa situação, como que faz para sobreviver? E ao mesmo tempo também, além dessa dor, e realmente eu vejo esse lado, nesse período, eu não tenho filhos ainda, mas eu fico vendo quem tem filho pequeno, né? Como a doutora Brenda tem, a filhinha dela, a Júlia, que já dormiu no meu colo, eu tenho o maior carinho pela Júlia. Tem criança pequena e tantos outros, e eu não falo só de mãe não, porque tem muito pai, graças a Deus que essa realidade tem aumentado, de pais que realmente estão ajudando. E aí eu fico pensando também, os prazos correndo, e eu digo, lógico, nada impede que você trabalhe mesmo com os prazos suspensos, né? Não é porque está suspenso que o judiciário não parou, que isso fique bem claro. Para quem tem clientes, a gente sabe que o plantão está aí, né? E parece que o negócio está mais rápido do que antes. Eu tenho tido a sensação que você protocola, daqui a pouco você manda um e-mail, eles estão te respondendo. Está até melhor, parece, do que antes. E aí eu também fico preocupada nessas pessoas que têm filho pequeno, a mãe, para lidar com essa situação, porque se o prazo estivesse como antes, como que ela ia dar? Dar conta de estar nessa situação, fórum fechado, mas o prazo correndo, filho pequeno, o pai cuidando, porque realmente, gente, a gente que também, que é mulher aqui, faz mercado e faz, a gente vai, sai para fazer, vai para cozinhar, eu daqui a pouco vou fazer um almoço saindo aqui, então, e ainda tenho meus prazos para olhar, porque eu também tenho um recurso especial que eu já quero dar entrada, então eu vou olhar minhas peças. Então, realmente é tão difícil essa pergunta, Léo, porque você tem que se colocar no lugar do outro e você está vendo duas situações. E duas situações que você parar, as duas têm pertinência, né? E cada uma da sua maneira realmente tem, né, o seu valor, cada um de um lado. Então, realmente, é uma situação que nós vivemos muito atípica, muito complicada. Até estão colocando, teve essa votação mesmo, e a maioria foi para voltar, né? Parece que acho que foi para Débora, acho que foi para aumentar, se eu não me engano, o prazo acho que foi pouquinho para poder voltar, não sei se foi para manter, porque tiveram duas votações. A primeira até foi para que eles falaram, a maioria foi para voltarem, para acabarem com a suspensão dos eletrônicos. Para poder voltar. Então, assim, realmente tem gente que está nessa situação. E tem esses outros casos também que a pessoa estiver. Então, realmente você botou a gente numa saia justa, porque realmente é uma situação muito complicada, porque os dois lados, se você parar para pensar, e merecem atenção. Com certeza os dois lados merecem atenção. Só uma manifestaçãozinha rápida. Pode ser? Pode. Tá. O que eu até brinquei com alguns colegas sobre isso, né? Eu falo, gente, a diferença prática do voltar ao prazo e continuar do jeito que está é só a responsabilidade do advogado para não perder aquela oportunidade de se manifestar ou recorrer e tudo mais. Porque o judiciário está julgando muito. Tá bombando. Tá bombando. Eles não param. Porque quem trabalha em casa, a gente trabalha muito mais. A gente trabalha muito mais. Esse negócio de teletrabalho, isso para mim não funciona. Eu não gosto. Eu gosto de ficar lá. Porque você trabalha muito mais. Eu trabalhei em gabinete de ministro, do TST, e eu sabia que a pessoa que trabalhava em casa, a cota dela que ela tinha que fazer de votos era o dobro. Era muito maior. Porque ela está em casa. Ela pode, sei lá, quantas horas por dia, tudo mais. Então, quem está no judiciário trabalhando, estão trabalhando muito mais. Eles estão julgando muito, o processo está andando muito. Você peticiona, meia hora depois já tem resposta, então está muito rápido. Então, eu não vejo, para a grande maioria dos casos, essa necessidade de voltar, de retornar, de cumprir o prazo. Lógico, muitos que falam, tem que voltar, tem que voltar, tem que voltar. Quando você conversa sobre a realidade dele, é diferente. Ele é um advogado mais estruturado, já tem uma estrutura, tem uma carteira de cliente, tudo mais. Então, mas quando você pergunta para um advogado que é iniciante, que está aí batalhando, que está ralando, está trabalhando, ele não quer voltar. Ele está preocupado. Ele às vezes fala que quer voltar, mas ele não parou para pensar. Quando você pergunta, beleza, você quer voltar? Beleza, você tem estrutura para voltar? Você tem um computador, uma estrutura em casa, onde você possa cumprir os prazos, parar e pensar? Porque eu falo, você desenvolver uma peça preocupado em como é que vai pagar as contas,
como é que está o seu filho, como é que vai pagar a escola, quando vai voltar. Às vezes a mulher perdeu o emprego, ou o companheiro, não sei. Então, é uma situação muito delicada. Que isso atinge a grande maioria dos advogados. Eu falo pela realidade de Brasília, que eu conheço. Atinge a grande maioria dos estados. Entendeu? Então, a gente tem que ter muito cuidado, empatia mesmo, não pensar só na nossa realidade, só na nossa realidade. Igual a Brenda comentou, para mim é confortável. É confortável. Mas às vezes para o seu vizinho que está aqui do lado, seu colega, que você troca muita dúvida e tudo mais, não é confortável. Não está confortável. Entendeu? E essa votação do Conselho Federal, eu fui o que critiquei muito, até teve uma live do Felipe Santa Cruz, eu mandei lá dei umas alfinetadas lá. Eu acho que não é bem por aí. Né? Eu acho que a própria ABDF, agora vai uma crítica minha, tinha que pegar, mandar uma determinação para todos os presidentes de subseção e falar, pesquise aí como que está a realidade. Vê na sua subseção como é que está a realidade desse pessoal. Porque aí a OAB daqui, depois desse levantamento, vai se manifestar. Porque a galera que, de repente, eles têm contato, a grande maioria aqui do plano e tudo mais, é uma realidade, mas quem está na subseção é outra. Ou então, às vezes, o pessoal do plano também tem uma realidade diferente do que eles pensam que tem. Entendeu? Então, eu acho que é um tema muito delicado. Não tem um certo nem errado. Eu só acho que é um momento de quarentena, é um momento de pandemia que a gente está passando. A gente precisa pensar no próximo. Né? Eu acho que a gente não pode deixar e... vou ligar aqui pro colega aqui da van que leva meu filho e não vou mais pagar porque ele não está prestando serviço. Não, mas o colega também tem as obrigações dele. Vamos chegar no meio termo? Vamos pagar metade? Eu te ajudo e você me ajuda? Então, é isso que eu tenho feito. Então, os clientes que me procuram, olha, doutor, tá a situação, não, esquenta não, vamos fazer assim, como é que a gente pode trabalhar? Ao invés de pagar assim, você pode pagar assim? Tal, porque o serviço continua, tal. Não, tá. Então, a gente chega no meio termo. Não precisa também arrumar uma briga, não quero, vamos judicializar. Eu acho que o momento não é esse. E a minha preocupação, tanto que amanhã a gente está fazendo um evento, e é um projeto nosso, de toda semana tem um evento sobre essa temática, durante essa pandemia, o judiciário está sendo abarrotado de ações judiciais, de rescisão contratual, de questões de família, e após vai ser pior. Após vai vir as consequências. Vai vir a consequência do grande número de rescisões contratuais, foi uma temática que eu trouxe com a Elise na conversa da diretoria da AT. Eu falei, pessoal, vocês não estão observando, mas tem muito empresário aproveitando esse momento para poder mandar a galera embora, para poder encerrar a empresa, para poder... Então, é muito temerário pensar, não vai aumentar, não vai aumentar. Eu acho que vai aumentar e muito. Então, a gente vai trazer amanhã esse primeiro evento sobre mediação e práticas colaborativas para resolução de conflitos. São 2 temas que precisam ser melhor trabalhados. E eu tenho tentado aplicar bastante isso na minha advocacia. Ontem a fala do Marcelo e da Marcela no evento nosso foi nesse sentido da gente também. Acho que muitos aqui tiveram aquela formação na faculdade, onde o advogado de família era visto como programa do ratinho, do teste DNA, era aquela confusão. Né? Meus professores que eu tive na faculdade, eu falava direito de família era briga, então a gente acaba projetando, olha, direito de família é confusão, é briga, eu preciso ir para a audiência e brigar. Então, eu preciso na audiência brigar. Não é isso. Não é isso. O direito de família, ele envolve algo muito maior. E a gente, como profissional, a gente tem que lembrar que a gente vai estar todo dia ali com aquele juiz. O cliente vem e vai. Se você pega uma causa do cliente, uma picuinha do cliente e briga com o juiz desnecessário ali, aquela questão, amanhã você vai ter que ir lá de novo. O juiz olha para você, o advogado barraqueiro, o advogado estava brigando. Então, a gente tem que pensar nisso também. Às vezes, a gente pega uma briga, a gente acaba entrando na vida do cliente, na briga do cliente, o cliente se separa e você casa com o processo. Fica mais ou menos assim. Né? Então, eu acho que a nossa postura como advogado tem que ser outra, tem que mudar. É um trabalho que eu quero fazer no IBDFAN, fazer um trabalho bem legal para mudar a postura do advogado que atua nessa área de direito de família, direito sucessório. Direito sucessório, a galera precisa entender que há necessidade de sentar e conversar, de fazer um acordo, fazer uma composição, de fazer uma mediação. Senão nunca acaba.
Processo de inventário, quem faz, quem tem, sabe que está lá 500 anos o processo, vai acabar os bens, vai ficar aquela confusão e não acaba porque é briga. É ego, é briga. Mas se você sempre pergunta para o seu cliente, quanto que vale esse acervo aqui hereditário que ficou para você? Quanto que vale para você hoje? Ele não sabe te falar o valor, porque ele quer brigar com o irmão. Porque ele acha que ele tem mais direito que o irmão, ele acha que naquele período que o pai estava doente, ele cuidou do pai, ele merece ganhar mais do que o irmão, que não fez nada. E assim acaba. Então, é um evento que eu vou fazer para frente, já estou divulgando para vocês. Tem um livro que saiu agora da Ana Valéria, nossa amiga do DF, e em coautoria com outros colegas, que fala da questão da mediação nos processos de inventário. Como é necessário a gente explorar mais isso. Se não tiver mediação, não acaba o processo nunca. Nunca. Né? Então, agradeço mais uma vez a participação de todos. Né? Fiquem de olho no nosso Instagram, iremos publicar os eventos da semana que vem, ainda hoje. Tá? E muito obrigado. E eu volto a palavra para Carol, nossa coordenadora aí. Léo, eu tenho certeza que muitas pessoas mudaram a forma de pensar depois da sua fala de hoje, né? Essa visão empática é uma visão muito importante, sobretudo nesses tempos, né? Que a gente tem que olhar para o outro e realmente acredito que não só a Brenda, a Miriam, muita gente aqui mudou ou pelo menos está refletindo um pouco sobre tudo que você falou. Gente, a gente já extrapolou nosso tempo. Vamos caminhando para o final. Queria agradecer a participação de todos. Fiquem de olho no nosso evento do BDFan, que tem bastante evento. A gente está trabalhando bastante. E eu vou passar a palavra agora primeiro para a doutora Miriam, depois para a doutora Brenda, para fazer as considerações finais. Agradeço a presença de todos. Até um próximo evento. Agradecer mais uma vez ao Léo, meu amigo, né, presidente do BDFan e toda a diretoria. Estamos juntos aí para fazer um BDFan DF aqui cada vez melhor. Agradeço a vocês por terem nos ouvido. Estamos à disposição e continuem de olho nos eventos do BDFan DF, tá? Um grande abraço. Eu agradeço todos que estiveram aqui presentes, que ficaram com a gente até agora, né? Espero que vocês gostem do material que a gente produziu. E, mais uma vez, agradecer a oportunidade do BDFan de estar aqui com vocês, conversando a respeito desse tema. Também ter essa troca tão importante, como agora mesmo aconteceu, em razão da visão do Dr. Leonardo. Veja bem, eu tenho uma visão a respeito da questão do que a gente trouxe aqui, a doutora Miriam tem outra visão, o Dr. Leonardo tem outra visão. Então, isso é a beleza do direito, né? Essa é a beleza do debate. É justamente assim que a gente vai ajustando as coisas e chegando à melhor solução. Então, mais uma vez, obrigada a todos. Obrigada, gente. Bom dia.